como é que tu enxerga um cara que vive o tênis há muito tempo, esse movimento de envolvimento das mulheres com o tênis, que é uma coisa mais recente? Tu sabe que o fisioterapeuta do Sinner já foi o meu fisioterapeuta? Então quer dizer que eu e o Sinner temos algo em comum. Por favor. Através de boleiros se criam jogadores e se criam profissionais depois, né? Que se tornam professores de tênis, se tornam técnicos. Pô, e quantos que a gente conhece por aí que começaram como boleiros, né? Sim. Quando é que o Moriga se viu apaixonado por tênis, praticando tênis e envolvido depois, num segundo momento, com a parte gerencial do tênis? Estão dizendo aí, eu ouvi falar que tu tá apanhando bastante. Lá de casa eu já sou o que pior joga. Ah, é? Uhum. Mas tá tudo bem pra mim. Pelo menos estamos os três jogando juntos. Viajando junto pra jogar. A coisa que era uma coisa individual, né? Agora não. Agora vamos os três, jogamos os três, ganhamos os três, perdemos os três, curtimos os três. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Talks, o podcast feito por amigos, que traz amigos para falar de tênis, especialmente o tênis amador. Sempre com um agradecimento aos nossos apoiadores, né? A Limpia Sec Lavanderia, a Almeida Ambiental e a Vero, que são os nossos patrocinadores nesses primeiros episódios. Em breve teremos novidades relacionados a isso. Aproveitar e falar da Vero e dizer que o Milton, tenista, e o Thiago, tenista, já estão nos nossos estúdios, já fazem parte dos nossos estúdios e falando deles, aproveitando para dar um bom dia muito especial para o meu colega, meu amigo de empreitada, Milton Almeida. Obrigado, Thiago. Obrigado. Estamos aí novamente para conversar entre amigos, com um amigo, sobre tênis, né? A ideia é bem essa, uma conversa descontraída, uma conversa em que, claro, vamos tratar alguns assuntos que a gente considera importantes, até porque o convidado de hoje tem muita experiência, é alguém que traz muito conhecimento e que certamente vai ser muito, muito legal tê-lo aqui conosco, né? E eu vou ter que abrir o celular aqui para ler um pouquinho do currículo dele. Extenso. É extenso, né? Eu vou tentar sintetizar, né? E é alguém que, de fato, está aí há um bom tempo no tênis, tem uma experiência muito legal, né? Então, foi superintendente da Federação Catarinense de Tênis de 2001 a 2004, foi superintendente da Confederação Brasileira de Tênis de 2005 a 2007, foi diretor de alto rendimento da CBT de 2007 a 2017, né? E é atualmente o diretor de tênis do Lira Tênis Clube. Então é com grande satisfação que recebemos hoje o Paulo Ricardo Morigutti, que nós vamos tratar aqui carinhosamente como Moriga, né? Acho que é conhecido aí mundialmente como Moriga. E a quem eu passo a palavra, Moriga, para dar tuas boas-vindas aí ao nosso programa, né? E que é legal também, né? E isso no Interclube que tivemos nesse último final de semana, muito se falou lá para os tenistas que estavam em quadra, ponto a ponto. Ponto a ponto, e essa é a origem do nosso nome aí. Ponto a ponto, a gente vai jogando e vai pensando sempre no ponto atual, não no ponto que passou e não no ponto que está por vir. Moriga, contigo a palavra aí. Gente, primeiramente, né, bom dia, boa tarde ou boa noite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês e com os ouvintes, né, que estão acompanhando esse Ponto a Ponto Talks com temas tão curiosos, tão interessantes e também importantes. E participar agora presentemente aqui com vocês, presencialmente com vocês, é muito saudável, né? Resgatar histórias e falar do futuro do nosso tênis amador aí. Obrigado pelo convite e estou muito honrado de estar aqui. Legal. Eu quero fazer um pé de página aqui, já que depois nós vamos voltar a esse assunto. Tá. Mas, como se falou que o Moriga é diretor de tênis do Lira,
houve o Interclubes ao longo desse final de semana e temos entre nós um finalista do Interclubes. Então, quero dar os parabéns para o Milton, Pô, é verdade, que representou verdade. muito bem, foi finalista, escapou por pouco, mas só ele foi muito bem no Interclubes esse final de semana. Obrigado, Assim, obrigado. fez uma partida espetacular, né? De superação ali no sábado, né? Foi no sábado? Sábado de manhã, Sábado de manhã. meio-dia. Que realmente levou a nossa torcida ali à loucura, né? Foi demais. Ô, Thiago, deixa eu te contar. Foi, eu acho que a vez que eu mais tive torcedores a favor e contra. Foi uma disputa, as torcidas estavam fazendo até ola. Sim, Jogaram contra o clube local? Não, contra o Clava aqui de São José, muita né? gente, Mas eles estavam Não, mas num tava bom em peso número. também, tava em peso. Um bom número, assim, foi muito legal, muito E legal. a experiência, Milton, de ter torcida contra e a Não, favor? a frieza contou, né? Sempre tem uma frase dessa no programa. Mas foi um jogo com altos e baixos, né? Um jogo difícil. E jogo é assim mesmo, tem horas Jogo de tênis. que encaixa mais, tem horas que encaixa menos, né? Perdi o primeiro set de 6-1, ganhei o segundo de 6-1, e aí o tie-breakão, né? Aí a experiência, a frieza contou 10-5 daí pra mim. Espetacular. Muito bom, muito bom. Thiago, vou dar oportunidade para ti. Vamos fazer aquela primeira pergunta nossa de sempre? Sim, a gente tem um hábito, Moriga, porque cada um tem o seu timing, né, da entrada do tênis na vida de cada um, assim, né? Uhum. Nós já relatamos as nossas aqui no primeiro episódio, quando o Márcio esteve aqui com a gente, e é uma pergunta que a gente sempre faz para o nosso convidado, e é sempre a primeira: quando é que o Moriga se viu apaixonado por tênis, praticando tênis e envolvido depois, num segundo momento, com a parte gerencial do tênis? Eu comecei jogando tênis, eu tinha de 9 para 10 anos, no LIC, né? E comecei a ver os poucos torneios que ainda apareciam na TV, com Borg, com McEnroe, com Connors, né? E aquilo me encantou. E eu insisti tanto com os meus pais para me dar um raquete de tênis, e eu ganhei, e acabei ganhando, uma Indosport, e me botaram para fazer aula no LIC, que nós éramos associados, e fui ter aula com o Carlos Alves. E tinha mais um professor lá que eu não me lembro, mas ele que fez o teste comigo no paredão. E passei no teste, e ali eu fui jogando tênis, fui jogando, e tive resultados juvenil a nível estadual, participei de brasileiros, mas não com tanto êxito assim, que viajar também naquele momento era muito dispendioso, na década de 80 ali e tal. E depois eu fui até os 18, 19 anos jogando competições estaduais, por classe e por idade, né? Aí eu parei, porque realmente é isso, ó, não ia estudar, fui morar fora, morei no Japão 2 anos e tudo tal, ali dei uma parada geral no tênis. E quando eu voltei, montei uma pastelaria para mim, porque eu tinha um dinheiro que eu tinha trazido do Japão e tudo. Não fui feliz ali, eu já não gostava muito Moriga, te vibe. interrompendo aí, tu falou em pastelaria, mas nos conta o porquê a pastelaria. A pastelaria, porque é uma herança da família do meu pai, né, que foi a primeira pastelaria aqui em Florianópolis, na década de 50, quando eles vieram da Serra, na época, eram agricultores, e fizeram essa mudança para a capital, e meu pai tinha essa receita de pastel, que depois ele me contou, ele tinha achado no almanac, tá? E a família, todos, né, eram muitos irmãos, começaram ali com uma portinha do lado da padaria Brasília, que era na frente da Praça 15, só que fez tanto sucesso que acabou indo para Felipe Schmidt, e tiveram ali quase 90 empregados, trabalhando das 8 à meia-noite, 3 turnos, os irmãos trabalhando, os funcionários junto e tal. E marcou muita época, porque o pastel era muito bom e só eles faziam, né? Aí o meu pai já tinha meio que se aposentado, aí quando eu voltei, sabe o que eu vou fazer e tudo e tal. Eu assim, eu vou abrir uma pastelaria e vou ver o que vai dar. Mas não era a minha... Eu não tinha a mesma... como é que eu vou dizer assim? O mesmo talento para fazer pastel como eles tinham, né? E aí depois eu ainda fui, antes de chegar na federação, trabalhei no posto de gasolina que foi do Jorge Rosa e posterior à família Kirten, né? Que estava comandado pela dona Alice. Aí eles venderam o posto, e aí é que eu fui para a federação. Eles me convidaram para trabalhar lá.
E aí eu fui me envolvendo nessa parte burocrática, administrativa, técnica, até porque eu tinha noção do tênis por ter jogado, conhecer boa parte do pessoal que já estava envolvido ali, com professores técnicos e tenistas. E começou essa minha projeção de federação, CBT, envolvimento com COB, com ITF, com as federações fora e com os próprios atletas profissionais e amadores, né? E aí eu tô nessa. Thiago, Eu cheguei no Lira. eu preciso fazer um parênteses aí de uma história que como é que eu conheci o Moriga, né? Eu morava em Lages, era professor da agronomia lá da UDESC, e aí eu tinha um amigo, o Paulo, cunhado do Rogério, da Fazenda Boqueirão, e falaram para mim, ó Milton, no final de semana vem um amigo nosso de Florianópolis, vão fazer uma pastelada, né? Leva os ingredientes que a massa ele já está trazendo e tudo mais, né? E aquela massa eu fiz. Eu fiz a massa. Cheguei lá, o pasteleiro era o Moriga, né? E olha só, aí conversa vai, conversa vem, né? Como é que é teu nome? Né? Paulo Moriguchi, né? Aí eu ouvi Paulo Moriguchi, mas o Moriga, eu tive um aluno que era Henrique Moriguchi. Aí diz o Moriga, meu irmão, né? Eu tinha sido professor do irmão dele. E aí ele, mas como é que é teu nome? Milton Almeida. Daí diz ele assim, mas eu tive um amigo Almeida. Aí ele diz, o Márcio Almeida, meu irmão. Estudamos junto na Escola Técnica Federal, cara, olha só. Era pra Mesma vocês se sala. encontrarem. Era pra gente se conhecer. Caramba, né? Lá fazendo pastel na casa do Rogério, lá no Boqueirão. E foi bom aquele dia, hein? Foi bom. Tava um clima parecido com o de hoje, frio, né? Tinha bastante gente, cara. Bastante gente. Só amigos. Passamos o dia inteiro comendo pastel. Quando você come pastel, dá sede. Quando esse episódio for ao ar, já vai ter acontecido, na noite da gravação, um jantar cujo chefe, que vai fazer um camarão, é o Moriga, lá no Lira Tênis Clube. Opa! 64 pessoas, impressionante, né? No próximo episódio vem o feedback. Vamos ver se além de pastel, que eu garanto que é bom, se ele também é bom no camarão. Moriga, e tu começou bem jovem, né? A jogar tênis, né? E hoje a gente, como te conhece e acompanha, vê que hoje teu filho, né? Joga tênis também, né? Nessa idade mais ou menos, um pouquinho mais velho, mas na idade que é a boa idade para começar, né? Para aprender, porque eu já não aprendo mais, mas eles aprendem tudo muito fácil. É mais bonito ver essas crianças jogando tênis hoje quando aprenderam desde sempre. E essa sensação para ti de vê-lo tendo interesse em jogar, participando até de competições, como é que tu te sente? Porque o tênis juvenil, infantil e o feminino ainda vai ser tema dessa nossa conversa aqui, mas essa experiência pessoal de ver teu filho jogando é gratificante, como é a que eu tenho quando vejo a minha filha jogando? Olha, quando ele escolheu realmente de fato jogar, porque a gente fez, eu e a Thay, nós fizemos 2 tentativas de pôr ele na aulinha de tênis, né? E ele não queria, não gostou, porque a turminha não estava tão divertido para ele. E hoje ali no Lira ele está num grupo que ele se diverte. Então aí ele já pede para ir, né? Então, quando ele chegou assim, ele estava numa escolinha de futebol de salão, disse assim, pai, eu não quero mais jogar futebol de salão. Tá, meu filho, mas algum esporte você tem que fazer, não pode ficar só de fora, né? Não ficar só no que a escola, no teu colégio proporciona. Aí ele disse, não, mas eu quero jogar tênis. Tá falando sério? Você já tentou 2 vezes? Não, mas agora eu quero. E de fato. Aí comprei uma raquetinha melhor para ele, porque ele tinha uma já bem, não cabia mais para ele. E comprei uma raquete e ele tá indo e eu tô percebendo a evolução. E aquilo ali para mim, assim, cara, eu fiquei assim, puta, será que vai durar? Será que vai durar? E tá durando. E a sensação mais que me testou, na verdade, foi quando eu perguntei para ele se ele queria jogar o regional na categoria dele. Óbvio, né? E ele disse assim, quero.
Pô, fui lá, escrevi e fiquei com aquele lance na cabeça. Putz, e se ele perder? E se ele se frustrar? Ele vai ficar triste, ele vai não sei o quê. Eu estava muito mais apavorado que ele, né? No entanto, eu tentava me reeducar. Por que reeducar? Porque na minha época de confederação eu lidava com pais e com muitos pais. Eu recebia os pais, eu conversava com eles. E com os próprios atletas. E a questão de, assim, os pais querendo absorver as frustrações dos filhos, né? No entanto, a gente tem que deixar as crianças se frustrarem para que com isso elas ganhem experiência e se fortaleçam cada vez mais. Eu tive várias sensações, desde da felicidade dele escolher jogar tênis, do meu sofrimento de ver ele pro torneio a primeira vez, só que quando ele saiu da quadra já mudou tudo, porque ele perdeu e já perguntou para mim assim, pai, quando que é o próximo torneio? Assim, opa, ele perdeu, tomou 12, mas já quer jogar o próximo. Sim. E jogou. Jogou o segundo, perdeu, pai, quando é que é o próximo? E assim ele está indo. Ele está crescendo e aí o pai fica, independente de ganhar ou não, eu fico feliz porque ele está jogando, joga comigo, troca uma bolinha com ele ali no quadradinho, ele se diverte quando faz um ponto comigo. Então, cara, jogar tênis com o filho, né? Tu sabe disso quando tu joga com a tua filha, que eu já vi. Uhum. A gente brilha ali dentro com ele. Tô vivendo essa experiência também e o nervoso de assistir jogando Meu Deus, cara. É incompreensível. Meu Deus. Tanto, eu prefiro 1000 vezes jogar, apanhar eu, do que assistir minha mulher e minha filha jogando. Ô Thiago, estão dizendo aí, eu ouvi falar que tu tá apanhando bastante. Lá de casa eu já sou o que pior joga. Ah, é? Uhum. Mas tá tudo bem pra mim. Pelo menos estamos 3 jogando juntos. Viajando junto pra jogar. A coisa que era uma coisa individual, né? Aham. E se tornou familiar. Eu né? sair uma sexta-feira e voltar num domingo sozinho e elas ficarem por aqui. Agora não, agora vamos os 3, jogamos os 3, ganhamos os 3, perdemos os 3, curtimos legal. os 3. Sabe que eu percebi isso lá? Eu vi uma cena muito bacana que eu cheguei a fotografar e comentamos no clube ontem ainda, né? Eu vi o Sanita com os 3 filhos e ele dando a mamadeira para Enquanto a esposa... E a esposa estava ali também e depois revezaram porque ele foi jogar. Cara, tava a família inteira ali, né? Então, assim, puta, que cena bacana foi aquilo ali. Claro, aí depois eu percebi que tinham muitas outras famílias que a esposa estava jogando, o marido estava jogando, o filho estava jogando. Cara, o tênis familiar, né? E dentro de uma competição. Olha, extraordinário isso aí. Muito bom. E assim, né, Moriga, nós somos originários de clube, né? E já comentamos aqui que os clubes fazem parte, né? Eu fiquei muito satisfeito porque fazia um bom tempo que eu não ia no Bela Vista, né? O quanto está estruturado o clube, então com obras lá, fazendo outras coisas, com quadras cobertas que eles não tinham, quadras perfeitas, né? Então, assim, a gente fica muito satisfeito com isso, em ver que os clubes estão melhorando. E aí, no domingo, estivemos na ABB de Balneário Camboriú, também estruturado, com um projeto capricho, né? capricho, assim, de mais quadras. Assim, como é que tu vê isso aí? Tu conhece praticamente todos os clubes do estado, né? Não, olha, eu conheço muitos clubes do estado, né? Porque eu percorri na época da federação. Eu que era responsável da federação em organizar os torneios, tanto na parte interna, né? Sorteio de chave junto com a Andréa Bus, que a gente trabalhou juntos. Eu recebi ela num torneio lá em Joinville, quando ela começou, eu me lembro disso muito bem. E a gente viajava muito, né? Eu ia com os árbitros nesses clubes pelo estado afora e depois a nível nacional também. E fora, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer assim, clubes incríveis, impecáveis, de um capricho, com uma dedicação de suas diretorias com todas as modalidades, né? Mas especificamente do tênis, a gente vê que nunca pararam de desenvolver, né? De dar novas oportunidades para novos tenistas, para desenvolver a capacitação dos professores, para dar uma estrutura adequada para os seus associados, como quadra coberta, uma quadra adequada para tu praticar o teu tênis sem ter o perigo de se machucar. Tu chega ali num horário determinado e a quadra vai estar... pode esperar um pouco, obviamente, mas a estrutura física do clube impecável para te receber. Né? Fazendo jus à mensalidade que tu paga, ok, mas sempre existe algo para ser feito.
né? Citasse o Bela Vista, e vamos falar aí de Tabajara, de Itamirim, de Mampituba, são os últimos clubes que eu andei frequentando agora. E falasse da ABB, eu entrei ali, meu Deus, cara, a gente não conhecia isso aqui, e as quadras ali num tapete. Eu estive numa etapa do estadual em Lages e o Serrano é um clube compacto, mas extremamente familiar, um clube agradável, com as quadras muito bem cuidadas. Então, assim, não só esse, né? O Cacitiro, enfim, os clubes do interior, que são locais. Eu morei muitos e muitos anos no interior. O clube é o local de diversão de muita gente, o clube da cidade do interior, né? Tu falou no Serrano, esse até é um motivo meio de intriga lá em casa, né? Porque quando eu morava em Lages, eu era, na verdade, eu sou sócio do Serrano, e há 22 anos eu continuo pagando o Serrano. Não deixou de ser sócio. Não deixei de ser sócio. Né? Exatamente pelo carinho, né? E vejo, quando eu vou lá, faço a minha sauna, jogo meu tênis, tenho uns amigos do tênis lá. Sim. Então isso aí para mim é uma realização, né? Então... E o tênis, vamos lá, assim, ó, falando lá de trás, né? Como o nosso país, o Brasil não tem uma política de quadras públicas, vamos lá, especificamente de tênis, o celeiro dos nossos tenistas, professores, sempre foram os clubes. Naquela época que eu tinha começado, nem se falava em academia. Depois é que foram surgindo as academias, porque quem não poderia ser sócio do clube ainda conseguia jogar numa academia. Mas os clubes, Brasil afora, sempre foram berços de atletas, não só de tênis, né? Claro, só o futebol, que aí uma natureza à parte, assim, mas o tênis se criou, os atletas bons sempre foram, né? Foram no LIC, tinha 12, tinha Itamirim, tinha Tabajara, Minas Tênis, Paineiras, daí já naqueles clubes lá em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, sempre clube, né? E os professores, a maioria do nosso estado, e eu faço parte de um grupo hoje, que são os professores das antigas, tá? Que começaram como boleiros. E hoje existe uma lei hoje que não pode, né? Não podemos botar os menores para trabalhar como boleiros, mas eu sou contra isso. Eu acho que é uma iniciativa para eles de poderem trabalhar, desde que estudem, né? Isso desde a minha época lá de federação, que a gente contratava boleiros. Na CBT a mesma coisa, a gente contratava, mas dava uniforme, dava lanche, almoço, pagava, né? Mas tinha que estar vinculado a uma escola, né? E ali, através de boleiros, se criam jogadores, se criam profissionais depois, né? Que se tornam professores de tênis, se tornam técnicos. Pô, quantos que a gente conhece por aí que começaram como boleiros, né? Sim. E criam novas relações, porque são empresários que acabam simpatizando, vendo que a criança está ali se esforçando e tudo, dá um apoio para chegar numa escola melhor, numa universidade. E eu conheço vários ex-pegadores de bola que tiveram êxito na vida porque começaram como pegadores de bola. Talvez se não tivessem tido essa oportunidade de entrar num clube para pegar a bolinha para os associados, não teria alcançado um sucesso profissional. E a gente conhece vários por aí, né? Da minha época lá, eu conheço o Mirinho, conheço o Lilo, né? E tantos outros aí, estado afora, que a gente conhecia, que... Pô, eu vi nesses torneios, assim, fulano de tal, pô, jogando torneio. Pô, o que tá fazendo? Não, tô dando aula de tênis agora, meu filho tá indo junto comigo também, não sei o que, assim. Então saíram lá de trás. Pô, e na época era tênis fest lá no LIC, eles pegavam bola descalço ou de chinela havaiana. E hoje estão numa posição louvável, que dá até orgulho pra gente, né? Porque a gente tava ali brincando junto com eles, às vezes jogava a bola todo mundo junto. Então o clube sempre foi um berço e vai continuar sendo, eu acho. O pessoal da nossa parte técnica ali tá pedindo só para falar um pouquinho mais perto aqui do microfone. Obrigado. E mandar um abraço também, já que o nosso convidado falou da Andréia, né?
tanto a Andréia quanto o Germano, o Sim, pessoal da federação que estão também... fazendo um belo trabalho, né? E são Tem que se apoiadores passar. aqui também, né? Mandaram mais uma vez 4 tubos de bola que serão sorteados, bolas Dunlop aqui, então nosso agradecimento a eles. Ó, Algo, tá na tela do Dunlop ali, ó. algo que eu tinha me esquecido de Ó, falar bem no início lembrado. do nosso papo. E aí, o Moriga chega no Lira, que é a nossa casa lá, onde a gente, cansado de pouco problema, resolveu ir para o Lira, onde houve um boom de interessados por jogar tênis e uma limitação física, né, que é inevitável, porque são 2 quadras e hoje um ranking, por exemplo, com aproximadamente 315 jogos por etapa, né? Como é que foi esse desafio de topar esse desafio de gerir tantas situações assim e fazer o tênis do Lira? Eu comecei em agosto do ano passado, através de um convite do Cadu da própria diretoria, vieram conversar comigo, em função da experiência que eu tinha, e não propriamente assim com tênis social, vamos dizer, né? A ideia principal, quando eles me vieram conversar comigo, é pela experiência que eu tenho, que eu tive, né? Com relação a projetos junto ao Ministério do Esporte, junto ao COB, através de lei de incentivos e tal. A CBT fazia muitos eventos assim. A gente usava muito recurso público visando a preparação olímpica, né? Em 2 ciclos olímpicos. E essa visão, essa intimidade que eu tinha com esses projetos. E aí o Cadu, presidente do Lira, ele quer muito usufruir da lei de incentivo, né, para que a gente possa trazer benefício para o clube, né, não só do tênis, mas sim, aonde for possível, fazer uma captação para que possa fazer novos investimentos no clube, né, que a gente possa melhorar a estrutura. Não dá para ampliar, mas a gente pode melhorar, ok, né? Então eu já estou trabalhando em projetos de lei de incentivo, tanto estadual quanto federal, né, para que, se a gente tiver uma boa captação, a gente já consegue fazer uso no ano que vem. E no tocante ao tênis social, eu não tinha... eu lidava com os clubes, mas não de maneira interna como eu tô fazendo agora. Está sendo uma experiência muito, muito, muito bacana, porque a gente encontra assim, diversas situações, não digo problemas, são situações que a gente tem que pensar e tem que resolver como melhorar. Questão de marcação de quadra, a limitação de quadra, o número de aulas que a gente tem. O clube é muito procurado, mas a gente tem que equilibrar e não botar, não inflar demais com aulas, porque senão o horário de lazer fica comprometido, né? E, ao mesmo tempo, a questão de torneios, ranking, a competição em si, que é uma coisa que eu adoro. A questão de campeonato, de torneio, de ranking, de desafios, né, e tal. Montar uma programação, não do torneio em si, não dos jogos, mas a programação em si. Montar um calendário, porque eu sei que muitos do clube gostam de competir, né? Então, assim, cara, como é que eu vou ampliar essa gama, né? Como é que nós vamos montar uma equipe para levar para o Interclubes, como foi agora, que foi, acho que até um número recorde, nós fomos com 50 atletas e tal. E tem sido, assim, desafiador, né? Porque lidar com associado não é uma coisa muito simples. Eu sou associado também, né? Mas a gente tem que atender uma parte, a outra pode ficar um pouco insatisfeita, mas daí como é que a gente contrapõe isso aí? E tudo é na base da conversa, né? Quando eu levei para lá, claro, e deixando bem claro, né? Tudo eu passo para a nossa diretoria antes. Eu não tomo nenhuma decisão sozinho assim, vou botar algumas categorias do regional lá no clube. Pô, o que vocês acham? Posso botar assim, vamos procurar botar então as categorias que mais têm associados do Lira, né? Para tentar não ficar muito, ok. Bom, todo mundo dos nossos associados que jogaram no Lira ficaram satisfeitos.
E agora eu vou começar a fazer um rodízio, porque vai ter as próximas etapas. A nossa segunda classe, eu já não vou botar ali, vou manter ele lá, eu vou levar para o LIC, mas vou trazer outras categorias de outros associados para poderem jogar em casa também, né? Então, são situações assim que tem situações que eu levo para o nosso colegiado ali aprovar junto comigo, para ter a opinião deles, né? E outras que é do dia a dia, junto com a Juliana, junto com o Vomir, junto com o próprio Zaru ali e tal, que a gente vai contornando e tentando dar um equilíbrio positivo para todos os associados, né? Muito bem, tá indo bem. Temos que... A opinião de vocês são associados, e a gente conversa muito sobre isso, diz assim, pô, tem coisa que a gente pode mudar, né? E como é que eu vou dizer assim, nem tudo dá para mudar numa semana só, mas aos poucos a gente vai, tá, isso aqui, qual é a prioridade para a gente mexer, né? Então, a gente vai o grande desafio, e aí não tem uma fórmula 100% correta, né? Que é o grande desafio, é o tempo e a marcação de uso de quadra. Esse é um desafio de todos. O sistema utilizado hoje é um sistema que, a mim, arcaico, por exemplo, é eficaz. Ah, tu acha eficaz? Eu acho. Não, eu não acho. Não, eu vou te dizer por quê. Porque, assim, não que ele resolva os problemas, né? Ele está longe de. Mas as alternativas, às vezes, acabam criando outros problemas. A inserção de tecnologia, por exemplo, em outros lugares, criou outros problemas. Acabou criando em alguns lugares a quadra fixa, acabou criando em alguns lugares a marcação de quadra por robô, porque a turma é ligeira, ninguém dá ponto sem nó. Não. Né? Então, assim, é óbvio que você pretende todo mundo aperfeiçoar. E aqui eu não estou dizendo que não tenha que partir para uma coisa de marcação de quadra online. Mas tem que buscar experiências em outros lugares que deram certo e que não deram certo, para ter um modelo mais próximo do perfeito possível, que não vai ser perfeito nunca, né? E acho que começar, eventualmente, de forma gradativa. De forma gradativa. Uma quadra, de um final de semana, depois vai ampliando, vai aumentando, vai vendo se dá certo, vê a turma aquele que marca no domingo e depois sai correndo atrás de parceiro. E tu sabe que já tem um ditado aí, né, que diz que não há quem possa com água morra abaixo, fogo morra acima, e tenista quando quer jogar. Não há quem possa. Eu já tenho já fiz contato com uma empresa, eu e a Fernanda, fizemos uma videoconferência, pegamos todas as informações, custos, como funciona, quais são os clubes aqui em Santa Catarina que fazem uso, conversei com eles, estão muito, no momento, inicialmente tiveram uma certa rejeição, mas isso aí a gente sabe que as rejeições fazem parte, claro. E foram adequando, customizando de acordo com a utilização de cada clube, porque assim, não, o clube tem 3 quadras, esse aqui é o modelo certo. Não, existem outras várias maneiras de como utilizar as quadras ali, né? Questões de aula, questão de lazer e tal. Então, mas estamos assim, estudando, pesquisando para ver se cabe especificamente ao Lira de ter uma alternativa para a marcação de quadra, para que possamos otimizar de alguma maneira esse lance, né? Porque, claro, às vezes muitas vezes agora, por hábito eu já estou ali no clube, nem tanto para jogar, né? Eu vou ali porque peguei o hábito de ir, eu fico observando as coisas e tal. Pô, eu vejo ali que tá cheio de gente ali fora, né? E esperando. Cara, e aquilo ali realmente a espera não é maçante, boa, né? né? Mas esse final de semana no Interclubes, todos tiveram acesso a um aplicativo, não sei se vocês tiveram lá um aplicativo, Eu tive. que já parecia uma solução bastante interessante, mesmo que intermediária. O aplicativo lá que todos tínhamos acesso me dizia a quadra tal, o confronto é o confronto tal, tá na segunda partida de simples e já dura 4 horas. Próximo jogo a entrar naquela quadra é o jogo tal contra o jogo tal. Isso já é algo que eu tô em casa e digo, no Lira agora, tem 2 jogos que faltam meia hora para acabar, tem 4 pessoas esperando, talvez valha a pena eu ir até lá. Sim. Ou
Não, hoje não, Não vou vou porque tá arriscar. muito cheio, né? Mas deixa eu colocar um ingrediente aí. Eu acho que esse é um assunto sensível, Sim, claro. sensível, muito sensível. E eu Muito acho que sensível. qualquer ideia ela tem que ser muito bem validada. Mas, na minha visão, esse momento de espera é um dos momentos mais agradáveis que eu tenho no clube, pela confraternização que eu tenho com os outros tenistas. Então, assim, e acho que é muito legal também que tem uma sensibilidade ali de que quando tem muita gente, eu não vou jogar simples, eu vou jogar dupla, vou trazer dois amigos para confraternizar e diminuir o tempo de espera deles. Sim, né? sim. E como também já aconteceu várias vezes, de eu não ter marcado com ninguém, eu fui pro clube e joguei. Comigo também aconteceu. Então, assim, perder isso, eu teria um sentimento de perder isso. Ver o copo meio cheio, mas ao mesmo tempo, e aí eu faço aqui o advogado, não do diabo, o advogado, porque assim, eu também vejo que tem muita gente, e aí nós vamos entrar num ponto que, assim, por exemplo, as mulheres. Hoje, houve na federação, a gente acompanhou, um boom de participantes femininas nos torneios, no interclube, nos regionais, nos estaduais. A rotina, às vezes, é mais complicada. A rotina da mulher, que é mãe, que trabalha, que é mais complicada. Então, eu acho que essa interação é muito boa, mas também tem aquela pessoa que precisa chegar no seu horário, jogar a sua hora e voltar para sua rotina ou ter os outros compromissos e tal. Então eu vejo o copo meio cheio também, da gente ficar lá batendo um papo, vendo os outros jogar, tirando um sarro de alguém que faz alguma coisa errada e tal, mas também consigo entender, consigo enxergar a dificuldade daquela pessoa que não consegue ter essa disponibilidade de tempo. E esse desafio é muito grande. Essa tua colocação agora me fez lembrar até um dos desafios que eu mesmo encampei e levei isso para a nossa diretoria. E o Cadu já tinha me dado uma sinalização positiva de que eu preciso trabalhar isso também. Tá? A questão ali de trabalhar nossa base. As crianças irem ali, fazem 1 hora de aula e vão para casa. Antes a gente ficava no clube. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Vocês lembram? Na minha época, pegava o ônibus 1h30 da tarde e voltava às 6 horas da tarde para casa. Né? Não estou dizendo isso ficar 5 horas ali dentro do clube. O clube tem que ter uma estrutura, ok. Mas eu estou repensando essa situação junto com a nossa coordenadoria ali, para que a gente para que a gente dê mais oportunidade para as crianças, para ter mais oportunidades com as mulheres, que eu tenho que ter. Essas duas equipes têm que ter, tanto as mulheres quanto as crianças, tem que jogar mais tênis. Mas daí eu já ouvi assim, Moriga, mas daí como é que vai fazer isso? Não, eles têm um acompanhamento ali, tá? De que tem muitas horas durante a semana que as quadras ficam ociosas. Porque aquele horário ali de final da tarde até umas 7, 8 horas da noite é o horário nobre. É naquele horário ali que está o gargalo nosso. Já percebi isso aí. E tem horário de manhã que não tem fluxo, e tem horário da tarde que também não tem fluxo. Aí eu já conversei com a Juliana, nós temos que pegar esse levantamento que nós temos ali, porque eles marcam ali no papel, né? Sim, sim. Vamos jogar na parede e ver e como é que nós vamos otimizar esses horários aqui, não tirando o horário de alguns, mas jogando tanto as mulheres quanto as crianças para esses aqui, para jogarem mais. E assim, de novo, como é que o Moriga, diretor de tênis, enxerga? E eu vou aqui já fazer também uma menção à Fernanda, né, tua assessora, que é um furacão para um locomotivo. Para organizar as coisas, e é uma pessoa cheia de ideias e que movimentou muito o tênis feminino dentro do clube. E a gente vê porque agora temos viajado juntos para jogar os torneios que as mulheres têm ido. Então é um grupo de 10, grupo de 12, disputando os torneios. Teve agora 3 equipes femininas no Interclubes. E uma campeã, né? Exatamente. Então assim, 4, na verdade, 4. A campeã e mais 3. Então, nesse aspecto, tu estás muito bem
assessorado pela Tô. Fernanda, mas como é que tu enxerga um cara que vive o tênis há muito tempo, esse movimento de envolvimento das mulheres com o tênis, que é uma coisa mais recente? Quando eu entrei em agosto do ano passado, já estava no calendário o Rainha das Quadras. Eu acho que eu estava 2 semanas, aí eu saí de casa e fui ver como é que era. Eu não me envolvi na organização, porque já estava tudo organizadinho. Assim, eu não vou dar nenhum pitaco aqui. E nem precisaria, porque foi um evento impecável. Impecável, tá? E depois, quando eu conheci a Fernanda e começamos a conversar mais e vi que ela era proativa, né? E de uma maneira... eu digo para ela que ela é uma locomotiva, porque ela é muito ágil, né? E com ideias excelentes, ótimas, né? E que eu só pedi para ela assim, nós temos que alocar essas ideias dentro das nossas prioridades, dentro do nosso calendário de demanda do clube. Não dá para fazer tudo numa paulada só. Bom seria, mas a gente não consegue, né? E ela traz muitas ideias do grupo de mulheres, às vezes, e que às vezes não é nem só para as mulheres, é num todo, né? E essa... Não gosto nem de usar o termo assessora, cara. Eu acho não, ela não é minha assessora. Ela é uma parceira muito grande que eu tenho ali dentro, porque naquela minha intenção de elevar o número de atletas mulheres do clube, ela tem me ajudado muito nisso aí. Muito. Porque ela traz muitas ideias desses grupos, boa parte a gente está conseguindo implantar, e não, em momento algum, assim, ó, vamos fazer um treino para os homens, tem que ter para as mulheres também. Tem o torneio masculino, temos que estimular o feminino também, né? Para que elas joguem mais, que vão competir mais. Ah, mas por que isso aí? Porque todo mundo merece jogar tênis. Claro. As crianças também merecem. Troféu do primeiro Rainha da Quadra tá lá em casa. Olha, ó. Né? Ah, é? Claro. Ficasse feliz? Sim. A tua esposa ficou feliz? A tua família? Pô, isso é muito bacana. Muito bacana. Eu sempre digo, né, Moriga e Thiago, que, e especialmente isso vale pro Lira, né, que temos poucas quadras, né, nós temos que ter as melhores quadras. Tem que ser tudo perfeito ali. Tem que. O piso tem que ser perfeito, a iluminação, veja, melhoramos a iluminação de uma quadra, aí quando você melhora uma quadra, a outra parece ruim. Sim. Então tem que melhorar também. Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter presente. Isso também digo para todos os clubes, né? Melhora a estrutura, né? O que o tenista quer chegar lá é ter uma lanchonete, um bar que tenha água, que tenha energético, que tenha possibilidade de fazer um lanche, né? Como a gente encontrou lá no clube de Blumenau, não dá para falar que é de Blumenau, de Gaspar. Dá confusão, se confundir Dá Gaspar confusão, com Blumenau, eles brigam lá. No Bela Vista, né? Bela Vista. Que estrutura, que lanchonete, que atendimento. Tinha um restaurante lá, que almoço. Né? Então, é isso que o tenista quer e é isso que a gente tem que ter como norte. Nós temos que exigir qualidade. Sim. Né? Sim. Eu acho que isso... E tu falasse agora, né, pegando esse gancho, a gente tem a quadra 1 ali, que é uma quadra centenária. Eu acho isso fantástico, cara. Jogar numa quadra centenária. Eu acho o piso da nossa quadra 1 perfeito, cara. A 2 já deixa a desejar. Precisa de ainda mais uma quadra daquele tamanho, merece assim um trato que eu já percebi ali que tem uns desníveis. Sim. Na própria linha. Falei, isso aqui a gente tem que raspar, de alguma maneira nós vamos ter que parar, nem que seja no próximo verão, que tem um período que para ali mesmo, eles dão uma geral, e se eu tiver ainda na gestão, não sei, mas tem que parar para dar uma raspada e deixar aquela quadra impecável. A iluminação vai ser trocada agora, junto com a inauguração da quadra 3, né? Porque compramos a iluminação para 3, que é igual a da 1, e diz assim, cara, já vamos botar na 2 também, porque entrou o que tu falasse. A iluminação da quadra 1 elevou a qualidade. Sim. E o que era bom ficou para baixo, né? E nós vamos dar, começando pela iluminação, mas que o piso ali a gente merece uma atenção maior. Merece. Há uns meses a gente foi para Rio do Sul para jogar o Clube Concórdia. E dentro dessa questão das quadras, né, que lá são 10 ou 11 quadras, se não me engano, me chamou a atenção
que saímos do clube, mas alguém disse, não, vamos ver o jogo do Paulo Alves no YouTube do... Eu falei, estávamos no restaurante, entramos ali no site, dentro do YouTube, que era o que apresentava os jogos, o jogo do Paulo ao vivo, e eu olhei todas as quadras transmitindo ao vivo. Hoje, se a gente entrar aqui lá nesse mesmo aplicativo, a gente vê o pessoal treinando lá na quadra 4, na quadra 5, ele tem transmissões ao vivo. Me chamou a atenção e eu fui falar com o Jander Rezende, o China, que é... Né, professor lá. Teve no Lira e tá lá agora. E o que ele me passou foi o seguinte, Thiago, os caras fizeram uma coisa que o operacional e instalação daquele sistema custou X e eles nomearam as quadras, deram naming rights para as quadras e captaram X mais 2, que mantém o sistema e ainda tem uma sobrinha de caixa para outros investimentos de manutenção de quadra e tal. Quem trouxe isso para mim? Fernanda. Sim, conversamos. Ela viu isso lá ao vivo. Aí ela, assim, a gente conversou, diz assim, vamos marcar uma reunião, eu e tu, para a gente estudar isso aí, eu preciso de mais informação, que eu achei isso bacana pra caramba. Aí ela, veio com tudo, detalhado, né? Assim, tá, agora vamos pensar no seguinte, ó, vamos montar uma apresentação para levar para nossa diretoria, porque não depende só de mim, eu preciso do ok. Acredito que não tenha problema nenhum, mas eu não dou um passo sem deixar, Claro. E aí, cara, é muito bacana isso, o detalhe, né? Tem uns espaços ali publicitários que tu pode vender a cotinha e vai se pagar. Tanto a compra dos equipamentos, quanto depois a manutenção, que é legal demais. O que eles me disseram lá foi, Milton, que impressionante, que assim, eles venderam patrocínios que aparecem na filmagem. Sim. E o próprio aplicativo comercializa por conta dele espaços virtuais ali e diminui o custo para o consumidor final, que é a quadra de tênis, o clube. Então me parece assim, e é claro, depois a gente vai gravar o jogo e vai ver, a gente pensa que correu muito e quando vai ver o jogo na reprise, a gente mal se mexe dentro da quadra. Eu fui botar uma GoPro que eu tenho num treino, eu e o Renato Flack. Aí eu assim, Morega, olha só, eu já fiz isso uma vez, tu vai te surpreender. Assim, por quê, Renato? Cara, a gente parece um robô na quadra, cara. Aquela jogada que tu fala assim, mas essa eu corri, hein? E aí vai ver a filmagem e fala assim, mas onde é que tá aquele jogador que tava correndo daquele jeito dentro da quadra? Agora, tu vê, a gente já falou de aplicativo, agora falando de imagens, né? E dentro desse projeto que a gente tem ali, que eu e a Fernanda... Na verdade, a Fernanda que eu pedi para ela montar o projeto e ela trouxe, né? Inclusive para a quadra das crianças. Que os pais podem ficar olhando de casa, né? A criança treinando. A criança está treinando ali, está vendo que está segura, está ali. Sim. Né? Então, interessante. Isso aí a gente tá... Isso em todas as quadras. O orçamento que a gente já tem cobre a 1, 2, 3 e a 4. Que é legal. No fim, esse programa é um programa especial e está até bem voltado para... Não, mas vamos... O Lira, o clube centenário da cidade, né? Completa 100 anos esse ano. E é até uma homenagem, uma certa forma, uma homenagem. E tu viu que no logo de 100 anos, o último 0 é uma bolinha de tênis. Não, isso é... O clube é o tênis, né? Assim, a gente que vive ali, sabe? A natação é muito forte de resultados expressivos e tal, mas o tênis é a força motriz do clube há muitos e muitos, muitos anos, desde sua fundação, né? Então, assim, o clube fundou a Federação Catarinense de Tênis. É interessante ver o histórico, a importância o interesse, né, clube, do Cadu, do presidente, né? Tiago, mas não podemos deixar de explorar a experiência. Não. E eu queria entrar nesse assunto agora, aí. Tá. Por favor. E já vou chegar de sola. Ô, louco. Vamos lá. Mas assim... Preparado. Assim? Moriga, pode ser que a gente esteja sendo injusto, mas é um pouco frustrante para nós brasileiros, um país aí com mais de 200 milhões de habitantes, com clubes espetaculares, vermos o nosso país hermano aqui, o vizinho, com vários jogadores no top 100
E nós aqui do Brasil com um jogador apenas. Isso não é desse ano, não é do ano passado, vem se repetindo por vários anos, né? Como é que tu vê isso aí, você, Moriga? E depois eu queria que tu expandisse isso para me dizer como é que isso era discutido dentro da CBT enquanto você estava lá. Ou se não era discutido. Olha, fazendo uma comparação, essa comparação com a Argentina sempre foi muito discutida, num bom sentido, porque eles são, no meu ver, de fato um exemplo. A maneira como eles se empenham juntos para desenvolver o tênis na Argentina, não estou falando de dirigente, estou falando de corpo técnico e de jogadores mesmo, né? A gente sabe que lá tem quadra por tudo quanto é canto. Ontem eu tive com um grupo de argentinos jogando lá no Costão do Santinho, falamos sobre isso, que assim, a quantidade de quadra que tem nos condomínios, a quantidade de quadra que tem pública também, a quantidade de clubes que tem, são muitas quadras. Ok, quadras lá não é problema, né? Agora, eles têm muitos atletas que a maneira como eles encaram que aquilo ali vai ser realmente a fonte de renda deles, vai ser o trabalho deles, vai ser a saída deles para poder ter êxito, para ter algo na vida, para ser alguém na vida, tá? A maneira como eles se unem para treinar cada ponto, tá, mas os brasileiros não treinam, não, a gente sabe que treinam. Eles também têm uma vida esforçada, difícil, financeiramente, inclusive, assim como os argentinos também. Só que a maneira como eles encaram, a cultura que eles têm de treinar e de viajarem juntos, de dividir as despesas, e eles vão num grupo e tudo tal, e a gente dentro da CBT via assim, pô, cara, a gente tem que dar suporte, a gente tem que dar recursos para essa turma viajar, mas também não dá para chegar e fazer assim, ó, monta um projeto aqui para o fulano X e viajar com o técnico dele. Porra, a gente tem que fazer diferente. Vários atletas com um técnico, né? Um técnico, um preparador físico, ok? Vai uma equipe multidisciplinar, que isso a gente trabalhou bastante, de montar uma equipe multidisciplinar, que era até uma das importâncias que o COB dava, que assim, cara, tem que dar um suporte, tem que dar uma retaguarda muito positiva, muito eficiente para os nossos atletas. Eles não podem ficar sem um fisioterapeuta, sem um preparador físico. Não é só o técnico em si. Tem que ter todo psicólogo, né? E o que eu vejo disso é essa falta de união nossa mesmo, tá? Talvez hoje eu não esteja vendo, eu não estou vendo como está hoje o alto rendimento. Eu não estou participando de treino, eu não participo de viagem, né? Posso de repente até mudou, tá? Mas naquela época, sem eu poder ver como está hoje, eu vou manter a minha visão, tá? Que essa união deles e a maneira como eles encaram esse desafio de treinar e viajar juntos e buscar os resultados, assim, ó, entra dois argentinos na quadra, eles vão se matar ali dentro. Mas fora, cara, eles estão juntos, eles estão unidos, eles estão viajando com uma equipe. Não dá para um atleta só viajar só com um técnico. A não ser que ele já esteja no ranking tal. E aí leva a equipe inteira só para ele. Até em coordenador leva. Mas enquanto não chegar em um determinado ranking dessa oportunidade, cara, essa maneira de como eles encaram é muito mais garrida, sabe? Mas acho que passa muito pelo que tu até tinha falado antes, né? Tive a oportunidade de assistir o ATP de Buenos Aires. O clube lá, o LOL Clube de Buenos Aires sei lá, 30 quadras à disposição e alguma parte dessas quadras é aberta ao público, né? Quadra pública. Então, assim, também tem essa questão do envolvimento e do comprometimento do atleta, mas até que ele seja um atleta comprometido, a base disso tudo lá, me parece ser até um investimento público no esporte, na quadra pública, dos clubes, nos centros de treinamento. Então, parece realmente uma característica pessoal de gana, né? Mas também um investimento muito forte que o Brasil
teve camadas de possibilidade de fazer e Sim. agora parece ter de novo, né, com um top player que já tem essa estrutura toda, hoje já tem um ranking, já tem uma estrutura financeira que permite a ele viajar sozinho com toda a equipe e o resultado vem. Claro, Né? claro. Mas parece que a gente está diante de uma nova oportunidade, de uma nova chance de criar esse hábito. Sim, e tu falasse o termo muito certo agora, a gana, né? Eu acho que esse é o termo que eu queria buscar ainda há pouco, se tratando dos argentinos, né? A gana que eles entram para treinar, cara. Eles treinam muito, é a gana e a união deles, que eu vejo que é um diferencial muito forte, cara. Agora, quer ver uma coisa? Os nossos atletas infantos juvenis hoje, né? Eu vejo vários deles viajando com um técnico particular, cara. Sim. Diferente de outras épocas aí que, pô, ia técnico ali, 3 técnicos com 30 guri. Nós, Muriga, estamos aí com uma campanha, até provocamos o presidente da FCT, o Germano, né? Uhum. Para que... aí ele até me falou, não, mas a federação não tem dinheiro para isso. Não é isso, né? Mas a campanha é o seguinte, a gente começar a colocar isso para os nossos gestores públicos, né? Prefeitos, governador, né? Da importância das quadras públicas, né? E no Brasil hoje a gente tem um problema sério que é a expulsão das quadras públicas pela valorização imobiliária. Aqui em Florianópolis a gente já viu isso várias vezes, Uhum. Uhum. né? Então, quadras particulares que deixaram de ser, nós perdemos a Primavera, que nós tínhamos ali quatro quadras cobertas. Impecáveis, né? Impecáveis, 2 quadras descobertas, uma estrutura de primeiro mundo e hoje Primeiro mundo. nada. Primeiro mundo. Hoje é um empreendimento exitoso, mas num outro setor. Sim, Né? sim. Então, assim, nós temos que ter quadras públicas. Nós temos que ter. Me diga, Florianópolis, quantas quadras públicas tem? Só as da federação. A da mas federação? Sendo gerida por elas, né? Mas assim, a prefeitura mesmo, a Secretaria de Esporte, né? A FEESporte ter um centro dela mesmo, não tem. E assim, deveria ter. E formas e exemplos, né? Eu fui para os Estados Unidos, aí tem um amigo lá que joga tênis, ele me levou em quadras públicas, que lá dentro das quadras públicas tem uma organização que ela cobra uma taxinha. Isso. Para manter o lugar organizado. Então é público, iluminação é pública, mas tem uma taxinha, né? Bem acessível. E as parcerias que existem hoje, né, cara? Tantas empresas aí, através até de lei de incentivo, etc e tal, que podem não só construir, mas também manter depois. Com despesa de RH, com despesa de luz, com despesa de manutenção de quadra, etc e tal. Existem várias maneiras hoje, como falou, ou receitas para começar um negócio e depois ele se manter, né? Tornando, tu pode fazer isso não só com tênis, né? Pode fazer com várias outras modalidades juntas, né? Natação, o tênis, o próprio futebol já caminha por si só, que a gente sabe que, não desmerecendo, né? Que o futebol está num outro patamar, né? Tanto é que nas reuniões que eu tinha lá do COB, a CBF nem ia. É outra outro orçamento. É outro orçamento, nem usava os recursos que o COB oferecia lá, porque tem os recursos privados. Mas, nos demais, cara, dava, sei lá, dava assim, dá para fazer através desses canais, sabe? De lei de incentivo, parcerias com empresas privadas e tal, né? Eu acho que a gente está diante de uma nova oportunidade de fato, fazer. Cara. E assim, isso se demonstra pelo número de academias de tênis, por exemplo, na região da Grande Florianópolis, que surgiram, né? Academias de tênis. Uhum. Hoje a gente tem um projeto do Vila 401, lá na SC 401, que, até onde eu sei, o projeto vai acabar no final do ano, talvez, com 6 quadras cobertas de saibro. Já são 4 e vão cobrir mais 2 e fazer mais 2, né? E tem esses ali de Palhoça,
que tem surgido e formando equipes e mandando time para jogar interclubes, trabalho de qualidade. E competitivos, né? Com trabalho de qualidade, exatamente. Claro. Então, assim, eu acho que a gente está diante de uma oportunidade de... A gente vai ter um boom de academias e quadras particulares, mas temos a chance e a oportunidade De novo. de apresentar ao público geral esse esporte que é tão interessante e hoje acaba sendo mais restrito a entidades privadas, né? Sim. Então é uma belíssima oportunidade que a gente está tendo de novo. Mas, Buriga, você comentou ali sobre a tua opinião sobre os argentinos, né? Então, a Gana, a União e tudo mais, né? A partir do momento que a gente faz um diagnóstico, né, do que não fica fácil para os gestores irem atrás, né? Tu deu uma ideia que para mim me parece uma ideia brilhante, a CBT disponibilizar e avisar com antecedência que em tais torneios ela vai disponibilizar um treinador e um fisioterapeuta para viajar com os atletas. O atleta vai lá e se inscreve para ir junto, né? Eu naquela época lá, a gente trabalhava em conjunto, né? Eu e os técnicos que estavam sobre que estavam no nosso grupo, né? Pela CBT ali, né? Tinha o capitão da Copa Davis, que é o João Zuetti, tinha outros técnicos envolvidos ali, e tinha o Patrício Arnold, que era o nosso diretor de técnico, né? De equipes e etc e tal. Eles montavam um calendário, né? E eu montava os projetos que beneficiavam os nossos principais atletas. Só que muitas vezes não encaixava assim, fazer um calendário que vá 3, 4 para lá. Pô, mas daí o cara não entra. Aí tem que ir para outro torneio, porque naquele torneio X ele entra, naquele lá ele não vai, né? Isso na gama profissional. Mas no infanto juvenil ali, que eu acho o mais importante, sim, né? Como é feito no circuito COSAT hoje, que a gente montava uma equipe assim, ó, pô, vão 8 guris, vão 10 guris e vão 2 técnicos. Acredito que até seja feito isso hoje, quando faz, em se falando em gira COSAT, porque normalmente já era assim, a gente montava uma equipe, tá, de meninos e meninas e com os técnicos. Não ia uma batelada de técnico assim, não, porque também tinha um custo. Aí já desmantelava tudo, né? Mas, e nos demais torneios do calendário ali, a ITF faz isso. Junto com a COSAT. Ela pega os principais jogadores sul-americanos, forma uma equipe, pegam 2 técnicos e fazem a gira europeia toda. A gente poderia fazer isso para a gurizada que não está nesse grupo de ITF COSAT. Eles não podem ficar de fora. Mas, vão viajar com quantos técnicos? Não, um técnico só? Não, pô. Então pegam 6 guris aí, vão com 1 ou 2 técnicos, vamos lá, dependendo da quantidade, para fazer essa gurizada viajar, para jogar em mais torneios. E tem outro lance interessante, o técnico aprende. A capacitação técnica de botar... Pô, o Patrício Arnold faz um trabalho muito bacana na ADK, porque, pô, eu me lembro de professores de aulinhas iniciantes ali, hoje estão acompanhando as equipes, os técnicos estão acompanhando equipes para sul-americanos e mundiais, porque passaram a se capacitar e aprender a ser técnico de alto rendimento, e não só o professor que fica lançando a bola ali, ensinando o movimento, etc. e tal. Eles vieram se capacitando e começaram lá da base. Pegando esse gancho, como é que tu vê o nível dos nossos técnicos? Você teve essa experiência de viajar aí para mundiais, Olimpíadas, Pan-Americano? Eu vejo com muito bons olhos, assim, com muito... Eles viajam bastante, né? Mas a questão de viajar dá muita bagagem. Sim. Botar, por exemplo, pegar um técnico ali que está trabalhando nos ITF, daqui a pouco botar ele... Claro, ele tem que se capacitar também, não é só acompanhar nos torneios, né? Eles aprendem muito com os outros técnicos fora, né? Intercâmbio, né? Pô, cara, tu chega lá num Grande Slam, ou tu chega num ATP, e a gente fez isso. O João pedia assim, pô, encaixa esse técnico aqui, vai acompanhar tal,
e tinha um propósito não só do acompanhamento ao jogador, mas ele vê como é que funciona esse cenário fora da quadra, com os outros técnicos, como é que os outros técnicos trabalham, né? O que eles fazem, o próprio preparador físico, pô, como é que o preparador físico da Sabalenka trabalha com ela, do Djokovic, não sei o quê. Isso aí dá bagagem para eles. Claro. Se não botar essa turma, esses profissionais para viajar, eles vão ficar limitados ao que ocorre aqui no Brasil. Ao que chega de informação. Ao que chega de informação. E essas informações não podem ser só... Pô, não é só através de redes sociais, etc. e tal, porque muito que aparece ali são entusiastas. Claro. Eles têm que ver realmente como é que um profissional trabalha com relação aos atletas profissionais em loco. Que já deu resultado. Que já deu resultado. Né? Mas assim, traçando esse paralelo, aí agora uma opinião muito impopular minha, traçando esse paralelo assim, estamos falando de treinadores. Vamos vamos passar para o nível amador dos professores. Porque a gente tem professor, a gente não tem treinador, a gente tem professor. E aí, uma opinião impopular que eu falo para todo mundo que me conhece é o seguinte: na minha advocacia, cada cliente meu tem o tratamento que é necessário para o problema dele. Na tua atividade, cada um dos clientes, tu tem um contrato, tu tem uma forma de lidar, uma forma de conversar, uma forma de atender. E no professor de tênis, hoje eu tenho um professor de tênis que a dinâmica de treinamento se adequa às minhas dificuldades. Sim. E o que a gente enxerga de modo geral passando por uma quadra num horário que tem uma turma mais iniciante, passando depois num outro horário que tem uma turma intermediária, e depois de uma turma avançada, um padrão imutável de aula, de drill. Então, o mais iniciante e o mais intermediário e o mais avançado estão fazendo o mesmo treino. Eu acho que o professor de tênis pode planejar uma semana olhando para o aluno. O Thiago tem muita dificuldade no forehand e o Milton precisa trabalhar o backhand. Vou montar meu treino, os dois estão juntos no treino, eu consigo montar meu treino para atender os dois, para trabalhar as deficiências dos dois. O que eu percebo é que o treino está pronto, semanal, tá na planilha e vamos lá. Se é que está na planilha. Exato. Né? Então, eu acho que tudo até te poupasse. Exato. Né? Foi... Tá na cabeça. Não, e às vezes nem tá no papel, não tá projetado. Entra lá na quadra, lança a bola de acordo com a vibe do dia. Isso me parece algo que tira do aluno a sensação de que eu estou sendo trabalhado. Ele está vendo a minha deficiência e no próximo jogo que eu for jogar, talvez eu tenha evoluído naquilo que eu preciso. Eu tenho conversado muito, se falando de lira, né? Porque daí agora eu observei isso, comentei com a nossa coordenadora Juliana, que você conhece bem, adoro o trabalho dela, e assim, olha, a gente tem que... Vou usar um termo aqui um pouco, não quero ser pesado, né? Assim, cara, a gente tem que ser mais técnico e mais profissional. No tocante às aulas, ela perguntou para mim por quê. Aí eu fiz umas considerações. Eu já dei aula de tênis. Depois eu nesse meio que eu tava, eu também aprendi. Como tu perguntasse do técnico, que eu falei que viajando eles aprendiam muito, era a orientação, inclusive, que o COB me dava. Tu tem que acompanhar os teus atletas para ver como é que estão trabalhando, porque nós é que estamos investindo, etc. e tal. Então, eu via muita coisa acontecendo dentro da quadra e extra-quadra. Inclusive dentro, nos treinos da Davis, eu entrava. Adaptar, não. Para dar um suporte naquilo que o capitão ou os jogadores precisavam. Mas eu estava ali no meu cantinho, olhando eles treinarem e no que precisasse. Então, eu observei muita coisa, além de ter dado aula lá atrás. Né? Só olha, a gente tem que... Como é que está funcionando a programação das aulas para determinados alunos ou determinados grupos? Porque, não vou citar nomes, mas assim, eu não vi mudança nenhuma ao longo de dias e semanas. Eu acho extremamente importante a gente ter. E eu tive... agora eu vou dar os nomes. A minha esposa veio comentar isso comigo. Uhum. Aí me acendeu a luz amarela. Eu falei, pô, peraí. Comecei a observar com mais atenção. Assim, de fato. Nós temos que
E olha que eu tô sendo bem... E parece sendo pontual lá no ser, clube, porque, assim, pô, Claro, claro. tá na minha frente. A realidade que está exposta para ti naquele momento. Exato, né? Assim, claro, isso aí pode até ocorrer em outros locais. Espero até que não. Eu sei de Não locais ocorre. que realmente tem planilha ali com o nome do aluno e o que vai ser feito naquela semana específica. Aí ocorre, isso aí é generalizado, eu considero, no Brasil todo. E aí é que tá, acho que quem sabe um dos problemas, né? Porque onde é que está a origem do tenista? É nesse início. Na formação, Na no formação. início, né? Né? Pô, quando eu fiquei sabendo do Play and Stay, eu achei maravilhoso aquilo ali. Sim, pô, foi lançado na época que eu estava chegando a ITF estava lançando, eu estava chegando na CBT. Então, uma ideia brilhante, né? Mas só que se tu não tiver pessoas preparadas para isso... Acho que podes até falar sobre, rapidamente, né, para o nosso público também, talvez tenha gente que não conheça o conceito de Eu vou deixar para o Muriga, que eu acho que conhece mais, né? O Play and Stay, né? Porque eu acho que é interessante, e assim, de fato, tu citou, e eu também tenho essa experiência em casa, assim. Uma boa parte das pessoas quer ir para uma aula de tênis para, naquela hora, se desligar de tudo, fazer uma atividade física e tal. Ok? Talvez essa pessoa não sinta tanto isso. Mas uma outra imensa maioria quer evoluir. E a pessoa que quer evoluir, ela sente esse engessamento da aula, essa coisa de, pô, mas será que eu vou conseguir evoluir na minha deficiência se é toda semana a mesma coisa e eu treino Então, assim, é legal ver que os clubes observam isso, porque não é só... É geral, como diz o Milton, Sim, é geral. Academias também, imagina, né? Esse lance aí do Play and Stay, né? Pô, o bacana disso aí é que a ideia inicial era assim, pô, a pessoa vai lá na sua aula experimental e sai de lá jogando tênis. Né? Não alto rendimento, não vai ali, pô, já vai pra cá. Não, mas qual é a experiência? Não, vai trocar mais bolas. Né? Vai dar os primeiros passos de como se locomove dentro da quadra. E aí explicando então, né, Muriga? Porque ele usa uma bola com uma pressão diferente. A bola amarela é a bola usada. Aí ele começa com a primeira, a segunda e a terceira, que daí pode... Sim, aí esse projeto que surgiu, que hoje já não é mais projeto, é uma realidade. Sucesso, uma realidade, de que dependendo da idade do iniciante, ele tem uma bola um pouco mais murcha, um pouco maior, uma raquete menor, né? Tudo para facilitar o teu primeiro contato com o tênis. Para que tu faça passar a bolinha para o outro lado, para que tu sinta a bola de uma maneira confortável, né? Que não vai te lesionar, que tu não... Enfim, de uma maneira que tu vai te divertir, né? E ficar com vontade de voltar. Com vontade de jogar mais. Ok, começou com uma bola um pouquinho maior e um pouco mais murcha, mas a bola está indo. Ele começa a fazer rally. E aí ele começa a se empolgar. Ele começa a jogar mais. Volta. Aí depois de um certo tempo, pega uma bola um pouquinho menor, um pouquinho mais dura, e a coisa começa a desenvolver. Troca o modelo de raquete. Os clubes têm, mas o Lira tem vários. Para quem nunca começou, tem lá raquete para experimentar com o conceito do Play and Stay. Tem desse tamanho, tem maior, a bola, né, dos mais variados tamanhos, mas basicamente são três. E faz com que a criança ou adulto iniciante já tenha o primeiro contato de uma maneira divertida, satisfatória. Pô, fiz um rally com o meu professor. Sensação de estar jogando tênis. Sensação de estar jogando tênis. Claro, e aí dali é um pulo para você ir melhorando tecnicamente, ficando mais consistente, né? Mas tu vê que antes, pô, raquete de madeira, uma bola extremamente dura. Pô, a Thay, ou de repente a Marina, jamais teria uma empolgação de jogar um tênis, cara. Sim. Tivemos, mulheres lá atrás que... mas começar hoje de uma maneira confortável e divertida. Claro. Então, e a gente vê... e aliado ainda que a gente tem um cara que está no topo hoje, a gente fica olhando ele jogar. Vou dar uma volta aqui agora. Fui lá na Vivano. Eu fui lá deixar minha raquete para encordoar. Cara, tinha uns 5 raquetes novas para encordoar, fora uma outra pilha de raquete nova para trocar encordoamento. Eu falei, cara, tem muita gente jogando tênis. E tem muita gente entrando. Sim, sem dúvida. Entendeu? Então, esse pessoal
pode realmente começar de uma... A maioria ali, eu acho que já estava jogando tênis, mas quem estava comprando raquete nova, tu percebia ali na conversa que eram iniciantes. E hoje eles têm um conceito hoje para começar a jogar e que não vai parar mais, cara. Não vai parar. Ô Moriga, o tenista amador, ele é muito curioso, né? E ele é amador, mas se sente meio que profissional. Como é que é os bastidores de uma Copa Davis com os tenistas brasileiros? Como é que é isso aí, em termos de comportamento, em termos de integração? Olha, principalmente a Davis e a Fed, né? Que a gente ia ali com 4 jogadores que compunham a equipe, mais 2 ou 3 que, tanto jogadores quanto técnicos novos que estavam indo realmente para aprender como era uma competição em equipe ou para se aperfeiçoar profissionalmente, né? Técnicos, e um preparador físico, 2 fisioterapeutas e uma equipe bem robusta, tá? Eventualmente ia um psicólogo junto, mas era para atender um determinado atleta, no caso. E, cara, a preparação ela já começa quando a gente já sabe aonde vai jogar. E eu era responsável por essa logística, essa dinâmica toda, né? O extra, fora da quadra, puta, aí era assim, eram muitos detalhes. Com relação à alimentação, com relação à suplementação que a gente tinha que comprar especificamente para cada um, né? A gente comprava, não era obrigado, mas a CBT encampava essa despesa, porque eu acho que faz todo sentido, né? Material de fisioterapia, material para preparação física, os uniformes, tinha que passar eu tinha que supervisionar os uniformes, porque eu tinha que checar a logo, se estava no tamanho específico. Tinha um patrocínio do Correios na época, tinha um patrocínio não sei o quê, e tanto a camisa de treino quanto os que os jogadores usavam na quadra, e alguns entregavam um uniforme para mim e eu tinha que passar o ferro para botar a etiqueta ali do nosso patrocinador master, que na época era o Correios, né? Hotel, passagem, cara, tudo isso era num bolo de planilha que eu tinha, porque era vamos lá, hospedagem ali, 12 pessoas, 14 pessoas, o aéreo de todos eles. Um sai da onde e volta para onde? Não, sai da Alemanha, vai para os Estados Unidos, depois manda lá para não sei onde. Tudo isso já trabalhado com 2, 3 meses de antecedência, às vezes só 2, né? E montava um projeto onde nós usávamos o recurso do COB, né? E era recurso público, então tinha que estar tudo certinho ali para não glosar, para não haver devolução. E ali era o perrengue, porque a prestação de contas era toda manual. Mas eu nunca tive problema, porque eu acabava guardando tudo, sentava na minha sala depois ali, ia um por um, escaneava, mandava para o COB. Se havia alguma dúvida, eu fazia o esclarecimento necessário ali e tal. E no dia a dia, meu, era o seguinte, assim, porque, passava uma semana com esses jogadores lá, né? E cada um tem a sua particularidade. Eu levava a raquete para encordoar, era determinada a libragem, era determinada se era cruzado, se era vertical, determinadas coisas. Eu tinha tudo numa cadernetinha que, assim, o Marcelo Melo pediu a tripa assim, com a RPM Blast assim, não sei o que, tantas libras assim, Belucci a mesma coisa. E a maioria, todas as equipes que eu acompanhava, eu que levava para encordoar. Eles não saíam do vestiário, assim, porque eles ficavam lá no canto deles. Então, eu tinha esse cuidado de solicitar a alimentação necessária no dia do jogo, no dia do treino, tudo muda. Oferecer estrutura para que o cara precisasse apenas... Ele só vai jogar tênis. Treinar e jogar. Só vai jogar tênis. O restante ali, o uniforme, toalha, banana no vestiário, chocolate, barrinha de cereal, não sei o que. O que tu pode imaginar do atleta profissional ter ali para não faltar nada. E as manias? Mania, cara, eu não peguei, assim, nenhuma mania surpreendente, assim, com os jogadores que eu viajei, os jogadores, assim, sabe? Sempre foram bem tranquilos ali. E alguma história, assim, marcante que... Bom, imagino que não são poucas. Cara. Né? Mas a gente
Aqui, E- o Márcio e- contou do enquanto- avião que pegou errado. Enquanto o Moriga pensa, tu sabe que o fisioterapeuta do Sinner já foi o meu fisioterapeuta? Meu também. Trabalhou comigo no circuito médico, foi meu fisioterapeuta. Olha só, o Alejandro Reznikov. Rezikoff era fisioterapeuta aqui em Florianópolis e Sim. eu conheci ele numa clínica lá no Costão do Santinho e aí comecei a tratar o cotovelo com ele e tal. E fiquei um bom tempo tratando com ele. Aí, em um determinado momento, ele chegou para mim, Milton, tô fechando minha clínica, tô voltando para Argentina, né? Aí, pô, que pena, tal, né? Aí ele voltou para Argentina, deu acho que um ano, ele se tornou fisioterapeuta da ATP. E aí, volta e meia, eu vi ele nas transmissões. E agora ele é o fisioterapeuta do número 1 do mundo. Então quer dizer que temos, eu e o Sinner temos algo em comum. Por favor. Ó, Tiagão, essa vale como um corte aí. Esse corte, no primeiro episódio, Ah, já teve um corte dele dizendo que antes de jogar tênis, jogava futebol e bem. e bem. Aí agora ele e o Cine têm Algo em comum. Né? E não é o slice de esquerda. Não, ele... O dele não chega, Não chega, a não ser assim tão eficaz. Cara, Fala, dentro Moriga. dos fatos, assim, a gente vai falando e vai aparecendo, né? Vocês lembram daquele confronto Brasil-Argentina lá em Buenos Aires, né? Sim. O Feijão ficou jogando aquele... Jogo interminável. Porra, cara, foi o jogo mais longo da história. E dentro dessa logística toda, porra, o jogo do Belucci ficou para outro dia, né? Porra, e o perrengue para mudar essas passagens Atrapalha cara. tudo. Não, aí... E tem que arrumar voo, porque assim, tem gente que estava saindo de Buenos Aires e estava indo para a Europa. Tem gente que estava indo para os Estados Unidos. Sim. Estados Unidos, principalmente. Porque acho que era perto de setembro ali, né? Antes do US Open. E foi um perrengue danado para eu me organizar, para ser assim, à noite entrando ali, junto com o pessoal da agência que atendia a gente, né? Mas no final, todo mundo conseguiu embarcar, e eu sempre deixava assim, quando ia todo mundo embora, e eu ficava sozinho assim, cara, eu ia tomar uma cerveja assim, para dar, sabe, aquela relaxada, e ainda pedia assim, cara, quando chegar lá, me avisa, porque era um perrengue danado, cara. A gente tá caminhando pro final, né? Opa, já? Aí, passou rápido. Rápido. Bate-papo. Bate-papo é assim, né? Bate-papo passa rápido. Mas a gente tem algumas culturas já aqui do Ponto a Ponto Talks, né? Então tem sempre uma pergunta que o Milton batizou, que é quase que o match point, que é a última pergunta antes das palavras finais, assim, e conversando sobre e vendo essa tua trajetória toda, né, de ter passado por todos esses lugares. Thiago, e é um match point a favor, porque a favor. a sensação de ter um match point contra é ruim. É ruim. É ruim. É match point a favor. Match point a favor. Depende. Dependendo da pergunta, pode ser match point contra também. Porque depende do nível de pressão que a pergunta vai gerar. Sim. Não, mas aqui é tranquilo. Aqui nós estamos. Não, mas assim, considerando o teu histórico e considerando o teu envolvimento de novo com o tênis, ou de nunca ter parado de estar envolvido com o tênis, o projeto de ser diretor de tênis de clube é o ponto final das ambições do Moriga no tênis? Ou tem vontade, não ambição, porque fica uma palavra meio forte, mas vontade de voltar, de participar de tudo que tu já participou, de tudo que tu já viveu? Isso é um projeto do Moriga para frente? Vontade eu tenho. Vontade de dizer assim, como é que eu vou dizer? De estar no meio de novo, como eu falei para vocês, né? Junto das equipes, vendo o que eles fazem, como eles treinam, organizar essas coisas para eles e tudo tal. Aquilo ali foi muito marcante para mim. Porque, vê só, eu estava no meio dos nossos melhores atletas, né? Viajei com a Bia quando ela tinha 12 anos. Viajei com o Monteiro, viajei com o Belucci, viajei com o Marcelo, com o Bruno. Porra, o Marcelo foi o número 1 do mundo. Vi ele ganhar Roland Garros, né? Ao vivo, eu tava lá, né? Conviver com essa turma num esporte que a gente adora, que a gente ama, e com a elite, né? Tive as oportunidades ali, 2 Olimpíadas.
Pô, tá aí era elite da elite mesmo, porque fiquei na Vila Olímpica. De todos os esportes. Pô, de todos os esportes. Aí tu via fulano, ciclano, claro, o Roger Federer não, o Federer não ficava Na Vila. Na Vila, né? Mas as Williams, eu tive até, assim, uma oportunidade de, pô, eu tava em Londres, 2012, e ia voltar pra Vila. Eu tava com o Bruno. Ele foi aquecer o Andy Murray, foi treinar com o Andy Murray, alguma coisa, já tinha acabado o treino, mas ele ia ficar ali e eu ia voltar. Pô, tô lá sentadinho no ônibus, pô, também apareceu aí é um fato interessante, me apareceu quem? A Serena e a Venus Williams, só as duas. Aí viram que eu tava com o uniforme do Brasil, queria o PIN. Aí, assim, tem a história de trocar PIN na Olimpíada, né? Cara, troquei um monte, né? Mas vieram as duas. Eu fiquei assim, aí veio a Serena primeiro, pediu o PIN, troquei. Aí a Vênus fez uma cara assim, porra, e agora eu tô sem. Não, eu vou dar pra você. Fiquei com 2 Estados Unidos, cara. E, cara, eu nunca fui de tietar, de tirar foto, porque eu respeitava determinados ambientes que já eram orientados por nós para não tietar. Cara, eu perdi cada oportunidade de tirar foto, cara, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou resgatando agora, essas coisas que são muito bacanas. Mas eu teria vontade, sim, se tivesse oportunidade, né? Não almejo, mas a cada dia ali do clube, no Lira, e que eu dou mais um passo a fazer alguma coisa, mexendo com o projeto Lei de Incentivo, aquilo ali, cara, mexe com a minha cabeça de uma maneira muito bacana, cara. Legal. E olha só, Thiago, o que aconteceu esse final de semana, né? Estamos lá no jogo, na final, né? E aí o nosso atleta Guilherme Borne chega pro Moriga e diz assim, prepara o meu shake aí. Aí eu olhei pro Moriga. Que fase aí, Moriga? Quem já preparou pro Pelute? Eu ia dizer, depois de ouvi-lo falar das irmãs Williams, Andy Murray, Melo, ele, às vezes, eu tô jogando, ele chega na beira da quadra lá, que dureza. Que dureza. Que dureza. Viu como o esporte... Não, mas estamos no meio. É uma roda gigante. Ele tá agora de observação, de jogo, deu uma baixada. Deu. Mas tudo bem. Mas não de emoção. Não. A gente proporciona também grandes momentos, né? Eu vou fazer... Vai lá. Nós temos um item a mais para Exatamente. Mas a gente tem esse hábito, essa bola aqui, aquela bola que tu conhece muito bem, a bola dos autógrafos. Aqui nós temos todos aqueles que passaram pelo programa, o Márcio Carlson na primeira vez, depois o presidente da Federação Catarinense de Tênis, o Germano. Tênis catarinense. O André Sada, que aliás encontrei esse final de semana e disse que a primeira experiência do Tênis Hunter lá foi sensacional. Maravilhoso, eu vi as imagens. Falei para ele que o podcast está à disposição para ele vir contar como é que foi essa experiência também em algum momento. Então eu vou passar para o nosso convidado de hoje, bacana, para que ele nos presenteie aqui com esse autógrafo. A gente vai tietar. Né? Bacana. E todo mundo que vem aqui recebe um presente. É um mimo, né? A caixinha tá por aí. A caixinha tá por aqui, mas a caneca do ponto a ponto é um presente, para que tu possa... Com certeza farei bom uso. Enquanto a gente tá lá te mandando mensagem reclamando de alguma coisa, tu toma teu café sossegado na caneca do... Então, só para não perder o apoio, né, Thiago, temos que ressaltar aí os nossos parceiros, né? Exato. Almeida Ambiental, rápido, eficiente e sustentável. A Limpiasec, que lava muito bem as meias do tenista do saibro, né? Para a esposa que reclama que o cara vai com meia branca jogar no saibro e não sai mais, lá sai. Sai. Limpiasec. Olha, e a Vero, né? A Vero, aí com esses 2 exemplares, 2 direitas muito boas. Exatamente. Né? 2 direitas, sim. Claro, cada uma com um estilo, né? Mas muito boas, né? Muito bacana mesmo. E também não podemos deixar de dizer que a gente vai fazer ainda esse apoio da FCT, né? Dos brindes. A federação nos presenteia a cada episódio com 4 tubos de bola da Dunlop
E a gente vai fazer uma dinâmica dentro do Instagram do podcast para sortear e entregar para os nossos telespectadores, tenistas aqui, essa bola, que é a bola que a gente tem jogado os torneios aí. Até fazendo um rápido adendo aqui com relação à Federação Catarinense de Tênis, que esse último Interclubes aí achei excelente, cara. Né? Tanto dos clubes que receberam, tanto Bela Vista quanto Tamirim, os outros clubes que abriram as portas, né? Eu soube que o Tabajara abriu, a ABB de Balneário Camboriú, que recebeu jogos ali para poder atender a demanda por conta da chuva, e a equipe ali da federação, capitaneada pelo Germano, cara, porra, tudo muito rápido para ser, tudo muito ágil para que, né, com menos tempo possível... E isso nós cobramos dele também aqui, Moriga, sobre os planos B, né? Já que não tem só quadra coberta, e Santa Catarina é um estado que chove muito, tem que ter o plano B, o plano C, e esse final de semana eles aconteceram. E eu que a partir de sexta-feira, no meio da manhã, estava liberado, eu pude acompanhar todo esse entorno, os amigos competindo, gente que foi, que ganhou, gente que perdeu. Passamos bastante tempo no bar dos clubes, acompanhando também os amigos. Então, assim, de fato eu já fui a alguns interclubes, mesmo com essas intercorrências e jogos até um pouco mais tarde, mas foi de organização e de nível. Muito bom. Muito bom. Então a gente quer agradecer os nossos apoiadores de sempre. Isso. Teremos novidades sobre esse assunto para as próximas edições. Presentear o Moriga com a nossa caneca e agradecer. E nós vamos ganhar um presente. Será? Uhum. A informação é que sim. Sim, claro. A informação é que sim. Vamos ver. Olha lá. Vamos ver. Olha aí. Isso aqui, ó, é uma bolsa que cada membro da delegação brasileira, né, da equipe brasileira dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, tinha um enxoval imenso, né? Vinha uma mala com vários uniformes, calçados, agasalhos, bolsas, mochilas, enfim, era um enxoval top. As roupas, alguns agasalhos eu ainda mantenho porque eu cuido e uso às vezes, e camiseta já não, porque já gastei mesmo, né? Mas eu mantenho guardado em casa. Só que guardado em casa, putz, são coisas assim que marcaram, né, essa trajetória minha, digamos assim. Só que para ficar guardado também não é bacana, né? Não é bacana. Aí eu trouxe para vocês aqui, para vocês fazerem o uso como vocês acharem melhor, tá? Porque eu sei que aonde for chegar, a pessoa acho que vai valorizar, porque isso aqui não se vende em loja, fez parte de uma Olimpíada, né? Então, legal. Muito bonito. Meu filho já tem o dele lá também, então assim, já tem uma lembrança dessa época. Então, ela vai fazer parte do nosso estúdio, os meninos. Muito linda. Assim, eu vi a jaqueta que esses dias estavas usando também, é linda a jaqueta. Essa aqui, então, era do enxoval dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Muito obrigado. Ela vai fazer parte do nosso, por favor, do nosso estúdio aqui, né? E como o vice-campeão ele chegou mais longe, se cada um quiser usar uma vez num torneio, vai poder usar, começando por ele que trouxe resultado nesse vamos deixar para o estúdio ou até fazer um sorteio aí. De material, eu tenho um acervo de raquetes lá na minha loja Tubarão, né, na Ótica. E tem lá a raquete da Bia, do Bruno, Marcelo, Thiago Monteiro, Thiago Fernandes, que foi campeão do... Sim, né? o Astralhou. E umas raquetes antigas, tem até uma Red Villas minha antiga, que a minha avó que me deu, tá lá. E eu ofereci esse acervo para o Lira, né? Documentado e tudo, que é uma doação, porque na minha loja lá, na minha sala, tá toda decorada assim com coisas de tênis, mais ou menos assim como tem o ambiente de vocês aqui, né? As bolas dos torneios que eu fui, né? E essas raquetes dentro daquele ambiente que só eu vejo, eu não acho bacana. Eu acho que tem que
raquete do Marcelo, que foi número 1. É legal. Isso aí tem que estar num local onde as pessoas que gostam de tênis tenham acesso e possam ver e possam, quem sabe, tocar essas coisas assim, tudo e tal. Então já estou conversando com o presidente Cadu para receber esse acervo. Legal. Agora... assim, Moriga, da nossa parte, a gente gostaria de agradecer aí tu ter disponibilizado esse tempo, né? Que a gente sabe que o que a gente tem mais de precioso é o tempo. É o tempo, né? Então, hoje tu dedica o teu tempo pro Lira e aí dedicou esse tempo conosco aqui. Foi um prazer imenso, cara. Queria te agradecer e também deixar aberto aí as tuas últimas considerações, né? Não sei se o Thiago teria mais... Não, só palavras de agradecimento, de fato. Esse é um projeto que, como a gente tem dito, é uma vontade nossa de falar, bater papo sobre tênis, que é uma coisa que a gente tanto gosta, né? E tem tido uma repercussão bem legal. Bem legal. A gente tem escutado... Despretensiosa, né? Despretensiosa. Aí que fica tem mais... escutado sobre isso nos torneios que a gente vai jogar, tem escutado sobre coisas que foram ditas aqui. Uhum. Então, a gente fica muito feliz com a tua presença. Conta com a gente. Sempre que a porta do estúdio, do podcast está aberta para os projetos e para tudo. A gente, em outro momento, vai fazer um episódio e provavelmente contar com a tua presença e talvez trazer mais um presidente, um diretor de clube, talvez o Roger lá do LIC, para falar especificamente do torneio, da loucura que é receber um torneio de tênis nível estadual na sua estrutura de clube. Eu acho que vai ser interessante. Então, muito obrigado mesmo e boa sorte na sequência. Não, obrigado por terem me convidado. Foi uma honra, né? Repito que foi uma honra e um prazer estar aqui. Eu acho que eu ficaria com vocês aqui, mas não sei quantas horas. Não sei se vocês ficariam, mas eu ficaria frouxo, porque é muito bacana não só falar de tênis, mas ficar recordando, buscando nas memórias alguns fatos, né? Falasse de trabalhar no torneio. Pô, organizei Copa Davis, organizei Rio 2007 Pan-Americano, fui diretor de competição, cara, foi uma loucura. E esse resgate é muito saudável para mim. Né, de falar de tênis, é uma coisa que me deixa feliz, me deixa empolgado em fazer mais coisas, hoje fazendo pelo Lira, e que está me dando uma satisfação e uma alegria muito grande de poder contribuir de alguma maneira, né, com experiência ou com experiências novas lá no clube. E parabéns pela iniciativa de vocês, dessa maneira despretensiosa de conversar, de falar sobre tênis amador. É interessante para todos nós, de como nós amadores podemos desenvolver cada vez mais dentro da quadra e também fora dela, né? Porque tem todo esse convívio com amigos, fazer novos amigos, viajar para jogar tênis. Cara, isso aí é aproveitar o tempo que a gente tem da melhor maneira possível. Claro. Legal. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Moriga. Parabéns. Milton, muito obrigado. Obrigado, mais Thiago. Uma vez. E aos nossos telespectadores, em breve estaremos de volta com mais um episódio do Ponto a Ponto Talks. Obrigado. Um abraço. Valeu.